Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de pools de liquidez na rede Solana. Eu vou trazer aqui a análise de algumas pools para vocês neste momento em que o mercado não está muito favorável, mas eu vou tentar trazer aqui alguns ativos bem correlacionados. Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Kiffer e nesse canal eu trago para vocês análises, fatos do mercado e DeFi. Bora lá? Bom, aqui eu estou no Matrix Finance, tá? Então, como o assunto hoje é Solana, eu deixei marcado somente Orca e Radium na rede Solana. E aí eu filtrei com ativos onde a volatilidade do preço seja menor do que 15 e ordenei por taxas dividido pelo TVL, tá? Eu já deixei aqui algumas pools que eu avaliei aqui, né, nesse resultado. Eu já deixei aqui como favoritados para facilitar. Vamos começar aqui já a análise. Então, a primeira delas é Jitsu e Parcel. Então, aqui a gente vê que ela tem uma distribuição de liquidez bem constante aqui, no range praticamente inteiro. A distribuição de liquidez é bem flat ali, ela não tem aquele formato de montanha. A correlação entre Jitsu e Parcel é de 0,95%. Volatilidade do preço de 14 nesse período de 30 dias. Lembre-se do calculation range de 30 dias ali, que a gente vai ajustar mais para frente. O volume dela ele está decrescente, tá? Então tem algumas barras aqui bem altas, então depois a gente ajusta o calculation range. Vamos primeiro ajustar a faixa de preço. Então aqui na região de topo é bem próximo do preço atual e a região de fundo dos 30 dias é bem distante. Então vamos ajustar aqui. Como ela está nesse movimento mais lateralizado, mas ainda assim onde Parcel perde um pouco de valor perante a Jitsu. Então eu estou colocando aqui 16% para baixo, que é perto desse fundinho aqui que foi feito. Eu poderia até utilizar esses outros aqui, né, que ela está subindo, mas eu vou utilizar esse aqui. E eu vou deixar a margem do range máximo aqui de 15%, mais ou menos. Como a volatilidade do preço está em 14, eu vou deixar 17, tá? Que é para ficar um range um pouco mais conservador. Beleza? Então vamos ajustar aqui também o calculation range para pelo menos eliminar essa barra maior aqui. Eu botei um calculation range aqui, seria aqui de 25 dias já eliminaria aquela barra, né? Mas eu vou tentar tirar até essa aqui para ver como é que fica. Então a gente consegue aqui com um calculation range de 16 tirar aquelas barras maiores. Eu poderia diminuir mais aqui para 14, 13 dias talvez. Aqui, ó, 13 dias. A gente passa a ter um volume um pouco mais consistente, mas a gente vê aqui que no final, ela, nesses últimos dias, ela está com muito pouco volume, né? A maioria das pools estão assim, com muito pouco volume. Mas a correlação dela continua alta, né, em 0,93 e 10% de volatilidade de preço. A gente poderia ajustar o range com essa informação, diminuir ele um pouco aqui, 11% aqui para cima, e poderia ajustar também a região do range inferior. A gente vê que o range fica bem próximo do preço, né? A gente poderia ajustar também o range inferior aqui, puxar ele mais para próximo nesse período, próximo aqui de 12%, talvez, uma margem de 12, 13%. E aí a gente passa a ter um APR de 278% e com $1.000 de alocação, uma estimativa de $7 por dia, com um calculation range de 13 dias. Então é importante frisar o calculation range, que é porque é a quantidade de dias que a ferramenta leva em consideração para fazer os cálculos, para ter a média de volume, para ter essa informação, para ter todas as informações que a gente tem aqui. Então não adianta você fazer uma análise com um calculation range gigantesco ou muito pequeno, que você não vai ter tanta acuracidade no resultado. Então vou salvar ela no portfólio e vamos para a próxima. Bom, a próxima que eu tenho aqui é Solana e Zeus. Ela também tem uma distribuição de liquidez bem interessante aqui, onde o topo está bem próximo do preço atual. Ele sobe um pouquinho aqui, depois ele cai, mas é uma distribuição de liquidez não é tão concentrada, ela é bem espalhada, né? A correlação dela nos 30 dias é de 0,94, com a volatilidade de preço em 14. Tá? A gente vê também aqui no gráfico, ela é um gráfico bem lateral. A gente vê que o preço, o range máximo já veio aqui próximo do topo e o mínimo próximo do fundo.
E a gente tem aqui tanto essa barra quanto essa barra aqui grande, então a gente vai ajustar o Calculation Range para tirar essas barras maiores e tentar buscar uma acuracidade melhor aqui na nossa análise. Eu vou manter o range que ele já trouxe para mim. Aliás, eu vou ajustar um pouquinho só o do topo, vou trazer para esses topos, esse topo aqui de baixo. Tá? Embora a gente pudesse puxar mais para próximo, porque a volatilidade de preço dela está em 14, a gente poderia até puxar mais. Mas vamos ajustar agora o Calculation Range, e aí a gente ajusta o range de novo, se for necessário. Então, o objetivo aqui é eliminar essas barras maiores, então eu vou puxar daqui do dia 4 de fevereiro para frente, provavelmente. Então, vamos lá. Então a gente tem aqui um calculation range de 16 dias e a gente passa a ter um volume mais consistente. A gente vê que a correlação nos 16 dias caiu um pouco, foi para 0,65. A volatilidade de preço também caiu um pouco, foi para 12 agora, estava em 14. E a gente pode ajustar a nossa faixa de preço agora mais próximo desse período atual. O range inferior ficaria muito próximo do preço atual, então a gente vai dar essa margem, colocaria talvez 15% aqui e puxaria um pouco mais, para uns 20% talvez, o range superior, batendo um pouco abaixo desses dois topos nessa região. Eu poderia até puxar para essa região aqui, vou mostrar para vocês, para essa região aqui, onde tem esse topinho aqui, tem esse um pouco acima desses topos aqui, e aqui que ele parece estar segurando bem. Mas eu quero deixar um pouco mais de margem aqui. 16% para cima, 15% para baixo. Com isso a gente tem um APR de 447%. E com $1.000 a estimativa de $12 por dia. Tá? Ela não está exatamente no topo, eu poderia até puxar o preço aqui um ponto, e aí a gente fica mais próximo da realidade do topo da distribuição de liquidez, que seria 397 de APR e aproximadamente $10 por dia, com $1.000 de alocação. Aqui o percentual de cada moeda que teria que entrar para essa faixa. Adicionar ela no portfólio e vamos para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é Solana e Render. Render é uma moeda já conhecida. A correlação dela entre Solana e Render é de 0,93 nos 30 dias. Volatilidade do preço de 10%. Vamos ajustar o range aqui para trazer o preço para essas regiões de topo e de fundo, mais próximo aqui. E aqui a gente tem esse volume que ele venha oscilando aqui, e aqui, daqui para cá ele ficou bem consistente. Agora que ele deu uma queda bem expressiva, mas essa região aqui do dia 5 de fevereiro, ele está bem consistente. A gente vai buscar ali aquele calculation range ali. Então vamos lá, eu acho que vai dar 15 dias. Então 15 dias de calculation range. A correlação dela diminuiu para 0,57, a volatilidade do preço caiu para 8 e a gente consegue aqui um volume muito mais consistente nesse período. Tá? Então a gente consegue agora ajustar aqui o range para esse topo. Trazer o preço, o range mínimo para o fundo é deixar muito próximo do preço atual. Então eu acho que 12% estaria interessante, visto que a volatilidade do preço está em 8%, dá até para deixar 13%. E aqui em cima a gente deixou em 19%, mas daria para trazer mais próximo aqui. De repente para essa região desse topo aqui, que daria também em 13%, e esse fundo aqui. Então 13% para cada lado. Ela está bem próxima aqui do topo da distribuição de liquidez, ó. Então não vou mexer aqui no preço. A distribuição de liquidez dela não é tão uniforme quanto as outras que a gente viu. E com isso o APR dela fica em 122%, com um calculation range de 15 dias, aproximadamente 10% por mês. E com $1.000 de alocação, a estimativa de aproximadamente $3 por dia. Salvar ela no portfólio e vamos para a próxima. A próxima aqui que a gente tem é de Solana HNT, onde a correlação dela já não é tão alta quanto as outras nos 30 dias, é de 0,70, provavelmente vai cair mais. O preço atual ficaria bem próximo do fundo aqui, né, 6%, com uma volatilidade de 10%, eu colocaria o preço pelo menos aqui talvez em 15%. O range máximo no topo fica bem distante, né, quase 40%. Mas se levar em consideração essa região aqui, fica bem próximo, fica ali próximo dos 10%, então eu traria aqui talvez para uns 15%, que teve bastante negociação aqui. Então pode funcionar como uma resistência, tem essa área aqui de resistência, esse fundo aqui de resistência, 15% para cada lado inicialmente. Vamos olhar o volume. O volume dela não é tão consistente, ele é bem... oscila bastante, né?
mas vamos tentar tirar até essa barra aqui e deixar daqui para frente, que seria aqui do dia 8 de fevereiro. Isso daria um calculation range aqui de 12. E aí a nossa correlação ela cai bastante, né? Ela vai para 0,29, ainda é positiva, mas ficou ali mais próximo do zero, né? E a volatilidade do preço fica em 8,15. Muito provavelmente, se a gente levasse em consideração esse período aqui, do dia 11, tá? A gente está com 12 dias. Se eu levar em consideração esse período do dia 11, a gente vê que a correlação sobe para 0,9, que seriam os últimos 8 dias, 7, 8 dias. Então, o que fez essa correlação ficar bem distante é esse movimento aqui em que HNT se valoriza perante a Solana. Então, Solana se desvalorizou perante a HNT e depois se manteve aqui bem lateral na última semana. Com isso, a gente tem um APR de 212% anualizado, aproximadamente 17 por mês, e com $1.000 de alocação, 5,83 por dia de estimativa. Adicionar ela no portfólio e vamos para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é de CBBTC e Solana, uma pool bem conservadora, com APR baixo, bem conservadora mesmo. A correlação dela nos 30 dias de 0,95, a gente vê aqui um volume muito grande nesse dia aqui, do dia 3 de fevereiro. Vamos ajustar o range aqui. Se a gente trouxer para o topo, fica próximo do preço atual. Volatilidade do preço é em 4%, então a gente consegue ter aqui uns 10% para cá, talvez 10% para baixo também, que fica nessa região desse topo e desse topo, que pode funcionar como um suporte. Mas vamos diminuir o calculation range para poder tirar essa barra de volume daqui. Isso aqui é do dia 3, que 15 dias, a gente passa a ter um volume consistente nos 15 dias. A correlação cai para 0,72, a volatilidade do preço cai para 3. Eu manteria esse range aqui de 10% para cada lado, sem problema nenhum. Com isso, o nosso APR fica em 68% anualizado, 5% por mês e com $1.000 de alocação, uma média de 1,87 por dia, numa pool de Bitcoin e Solana, dois ativos que eu diria serem blue chips aí do mercado cripto. Solana muito bem posicionada e o Bitcoin é o Bitcoin, que é o envelopado da Coinbase. Adicionar no portfólio e vamos olhar agora como ficou o nosso portfólio. Bom, aqui está o nosso portfólio que a gente montou, tá? Jito Sol Parcel, Sol e Zeus, Solana e Render, Solana HNT e CBBTC Solana. Todas na Orca, menos Solana e Render, que é na Radium, tá? A gente teve $5.000 de alocação, 216 de APR anualizado, uma média de 17% por mês e uma estimativa de $29 por dia nessas pools, né, na configuração que montada aqui, essa é a estimativa. Então, essa foi a análise de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Torne-se membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Se você já é membro, muito obrigado. Aproveite e se inscreva também na comunidade do Discord. O link está na descrição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe seu like e comentário. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.